Oi, Marília, tudo bom contigo? Bem, graças a Deus, e vocês? Tudo ótimo. Semana é hoje, temos matação no meio da semana, né? Então a semana tá segunda e sexta, né? Tá mais curta. Tá mais curta, É a exatamente. motivação da semana. Motivação da semana. Pessoal, bem-vindos à nossa webinar dessa terça-feira. A gente já vai dar início, porque hoje a gente vai estar aí fazendo e falando sobre grupos, então ela é uma webinar um pouquinho mais estendida do que as outras. E aí a gente tem sempre o costume de estar gravando para depois disponibilizar aí para vocês, e o pessoal, conforme vai entrando, vai assistindo e vai acompanhando, ok? Então, pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, hoje o nosso foco, ele vai ser exatamente para a questão e configuração de grupos. Então, a gente vai entender aqui as diferenças do Open, a gente também vai entender a diferença entre Open Setor, vamos ver essa abordagem, vamos ver dentro do mapeamento da planta quais as ferramentas que vocês aí têm para utilizar, e a gente vai entender também sobre a configuração de grupos. Na sequência, também a gente vai, então, fazer essa configuração de grupo, entendendo sobre as regras espaciais e temporais, hoje quais são as mais utilizadas, né, como que eu posso utilizar uma seguida da outra, e para finalizar, a gente vai abrir aí o espaço para vocês também entenderem um pouquinho sobre a questão de admins, managers e assistente, esses perfis que os gestores vão estar utilizando. Ainda acompanhando, vocês têm as próximas aqui webinars do mês, né? Então, para a próxima semana, não deixem de se inscrever aí para a gente estar falando sobre dashboards e ocupação. Então, a gente vai focar ali nessa questão de geração de relatórios, vai focar na informação dos dashes, né? Ah, Tia, como que eu posso, então, tirar um dash, como que a gente consegue trazer esse dash para dentro da apresentação de vocês. E no final do mês, para o finalzinho de novembro, a gente vai ter um treinamento focado ali de novo para grupos, mas para reconfiguração, para reestruturação, falando como que a gente pode reestruturar aí de acordo com a necessidade de vocês, focando na importação e exportação dos grupos. Pessoal, quero trazer também, antes da gente iniciar, falar um pouquinho para vocês aqui do Pollen, o nosso programa de indicação da DeskBee. Gostaria de saber se vocês já conhecem o Pollen, se já ouviram falar ou se já receberam algum e-mail sobre o nosso grande programa Pollen. Saulo, Marília, Luiz, alguém de vocês já foi comunicado sobre o Pollen? Já sim. Já foram? Já se Já. inscreveram, então, no programa? Não, não escrevemos não. Pessoal, não deixem de se inscrever, tá, Luiz? A inscrição é simples, ela é rápida, tá? Depois a gente manda ali para o e-mail para vocês, para que vocês, então, se cadastrem, tá? Confiram lá o regulamento, tá? Gere e compartilhem ali o link de toda a indicação que vocês fizerem, e essas indicações, elas são revertidas em prêmios. Esses prêmios, então, pessoal, são cumulativos, então indicou 1 ou indicou 3, tá rendendo prêmio aí para vocês. E aqui a gente traz um pouquinho, é claro, dos nossos participantes e que já foram premiados. Então, a gente já tem algumas empresas que participam e que já foram premiadas. Então, não deixem de conferir, não deixem de participar, e a gente, então, vai dar a sequência aqui no nosso webinar. Então, vou parar aqui a apresentação e vou compartilhar, então, a tela com vocês, para que a gente, então, possa iniciar falando aqui sobre a nossa configuração de grupos. Então, quando a gente falar do painel de gestão, como vocês já estão familiarizados, ele está voltado aí para os gestores, então esse painel não vai ser de acesso para todo mundo. Vocês, como gestores, então, começam aqui dentro da plataforma do painel, gerir e configurar como vão ocorrer as reservas, né, dos seus usuários lá dentro do aplicativo.
Então, é através do painel que a gente começa a definir os espaços de acesso, e aí a gente agora começa a entender e a focar um pouquinho mais sobre as diferenças que a gente vai ter entre um espaço open aberto e uma setorização. O nosso Open Space, ele vai ser aquela área que vai ser visualizada e vai ser reservada sempre por todo e qualquer usuário que até então não pertence a um grupo. Então, sempre que a gente focar na questão de Kit Areia, a gente quer deixar uma área mais open, mais aberta, dando, então, a liberdade para que o colaborador escolha o seu espaço, a gente vai utilizar dos nossos Open Space. Quando a gente configura e quando a gente falar da setorização, ela não vai estar vinculada à questão dos setores que vocês têm aí dentro da empresa. Então, a setorização, pessoal, ela vai estar ligada exatamente, tá, a uma regra, a um espaço restrito de reserva. Então, a setorização nada mais é do que definirmos que determinada área, ela é de exclusividade, talvez, de uma diretoria, de um setor. Então, a gente pode, sim, e consegue configurar os nossos setores de acordo também com o setor que você tenha. Então, eu tenho uma sala que é para o RH e só o RH pode, então, reservar aquele espaço. Então, a gente configura os nossos setores. A setorização, ela deve ser criada. Essa criação, ela vai ocorrer sempre dentro do mapeamento. Então, aqui na nossa setorização, a gente tem o Open e a gente vai ter os nossos setores. Configurar setores, ela sempre ocorre pela nossa engrenagem. Então, como eu mostrei para vocês, clicou, digitou, é esse o processo para que vocês comecem a criar. A setorização, ela pode ser criada tanto aqui, quanto pode ser criada diretamente dentro do mapeamento. Vocês vão ver que o processo é rápido e simples também. Quando a gente fala aqui do nosso Open Space, como eu falei para vocês, ele é uma área livre, tá? Então, vai ser reservado aí, né? Pode se sentar em qualquer posição, em qualquer sala, pode ser, então, dado a liberdade para que o colaborador escolha a posição que ele deseja sentar. Pelo nosso Open Space aqui, então, ó, aqui a gente pode e consegue configurar uma regra. E quando que essa regra vai fazer sentido, tá? Quando vocês não quiserem trabalhar com grupos. Então, para cadastrar uma regra, hoje, a única disponível aqui para o nosso Open é a quantidade de reservas e período. Bom, acho que tem alguém com o microfone que está ligado. Deixa eu... Isso, perfeito, pessoal. Ok? Então, Open Space, nossa área aberta, setorização, a nossa área que a gente, então, vai definir e priorizar para um determinado grupo de pessoas. O Open e o setor, ele vai ser visualizado, ele vai ser sempre visto e configurado dentro da nossa planta. Então, ao clicar no nosso mapeamento, a gente tem a nossa unidade, a gente vai ter o nosso prédio, e a gente tem aqui os nossos andares. Então, selecionamos e ao clicar a gente passa para dentro da planta. Pela planta, vocês sempre vão ter a visualização de todas as posições que estão mapeadas, sejam elas estações, sejam elas salas, sejam elas armário. Então, elas ficam visíveis aqui para vocês, diferente, é claro, do que a gente acessa no aplicativo, onde a gente tem ali a separação. Vai se efetuar uma reserva de estação, aparece somente as estações. Para vocês, gestores, vocês vão ter isso tudo configurado dentro de uma planta. Então, pela planta, vocês têm a facilidade de utilizar de filtro para filtrar as suas informações, ok? Então, quero ver aquilo que é somente sala, ou quero ver aquilo que é só setor, tá? Então, a gente tem essa facilidade. Todo mapeamento, ele vai entrar para vocês como um Open Space. Então, para que a gente consiga identificar uma posição e saber se essa posição tem ou não um Open, um setor, basta a gente, então,
pausar aqui o nosso mouse sobre essa posição, e ela então vai destacar aqui para vocês, pessoal, o número da posição, o status se está disponível e se ela é um open space, tá? E pela planta, então, aqui vocês ganham algumas configurações que vocês podem e conseguem utilizar. Então, pela planta, a gente define o que é open do que é setor, então a gente começa a fazer essa separação. Pela planta, a gente consegue substituir as fotos do nosso ambiente. A gente pode criar bloqueios, então seja um bloqueio definitivo, seja um bloqueio temporário. E pela planta ainda vocês têm a facilidade de configurar uma atribuição, que é a famosa mesa fixa. Então, todo esse processo, ele é realizado simplesmente a gente clicando sobre a posição para abrir a ferramenta de edição e a gente poder editar. Então, aqui basta eu clicar para poder trocar a foto do meu espaço. Quero adicionar um setor. Então, se cadastrado lá atrás e eu digitar o nome do setor, ele puxa. Se vocês quiserem configurar um novo, basta criar. Então, quero criar aqui projetos, né? E eu crio, cliquei, já está associado, né? E ao salvar, então, eu tenho a mudança de cor. Né? A gente também tem filtros, então o filtro nada mais é do que uma informação que vocês vão estar associando àquela posição e que vai ser visualizada pelo seu colaborador no momento que ele for efetuar a reserva. E o status, pessoal, nada mais é do que bloqueio e desbloqueio. Pode perguntar. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Só uma questãozinha rápida que surgiu. Nesse filtro, como é que eu faço para criar aquele campo lá no filtro? Para dizer o que é que tem no espaço? Ótima pergunta. Quando a gente falar do filtro, pessoal, essa configuração ela deve ocorrer anteriormente à inclusão dentro do mapeamento. Então, o filtro ele vai estar sempre aqui, ó, nas nossas configurações. A gente vai ter os nossos filtros e as nossas tags. E aqui, então, vocês configuram, tá? Vai aparecer para vocês o ambiente que estiver habilitado. Ok? Então, eu tenho estação, está habilitado, quero editar, clico aqui do lado, digito o nome e posso e consigo adicionar, então, múltiplas opções de filtro. E lá no nosso mapeamento, então, ele vai trazer todos aqueles filtros que foram cadastrados ali embaixo e basta, então, a gente selecionar aquilo que aquela posição tem disponível. Então, pode ser monitor, pode ser um mouse, um fone e salvo. Então, é basicamente dessa maneira que a gente configura, tá bom? Bloqueios, então, pode ser realizado tanto por aqui, clicando sobre a posição, ou se vocês desejarem, pessoal, cliquei com o direito, vou ganhar uma nova ferramenta aqui, que são bloquear e bloqueios temporários. Vamos lá, quando a gente fala do bloqueio, estou bloqueando e ele vai ficar bloqueado na planta por tempo indeterminado. Lembrando, pessoal, que quando a gente utiliza da ferramenta bloquear, você não está liberando para ser reservado, então você não vai ter as métricas no momento que você bloqueia, tá certo? Quando falarmos do bloqueio temporário, ele vai nos permitir, então, configurar aqui, né, múltiplas regras de bloqueio, de acordo, é claro, aqui com a data que a gente deseja. Pode ser mesmo dia, pode ser, né, estendido. Então, quero uma semana, quero no mesmo dia. Isso é sempre definido e configurado por vocês. Então, adicionei, ele vai passar para baixo e assim eu vou incluindo vários bloqueios temporários, tá? Então, configurou, ele sempre vai trazer essa coloração, informando aí para vocês deste bloqueio. Diferença de um para o outro é que no bloqueio temporário, uma vez que acabou a regra do dia 28 do 12 às 18, ele simplesmente vai
tirar, ele vai desbloquear essa posição, então ele desaparece, tá? Tirei, quero remover, clica de novo, você sempre tem as lixeiras na lateral, e assim vocês vão excluindo, tá bom? Então, aqui a gente configura os nossos setores individualmente, clicando sobre a posição, e se vocês querem configurar tudo isso que a gente viu de uma única vez em uma determinada área, vocês podem utilizar da seleção, pessoal. Então, clicou aqui, a gente pode vir aqui, selecionar, travei a minha planta, selecionei o espaço que eu desejo, cliquei com o direito, vai trazer bloqueio, setor, filtro, imagem, bloqueio temporário. Clicou em o mais, a gente então adiciona ali o que a gente deseja, salvou e ele passa a aparecer, né? Quero então colocar aqui ou substituir outra coisa, vamos pôr aqui filtro para vocês verem, e aqui eu tenho, ó, de uma maneira fácil, como posicionar ali minha imagem, meus filtros, meus setores em um grande espaço, ok? Então, depois que a gente define na planta as ferramentas que a gente vai utilizar, lembrando que sempre que querem utilizar bloqueio, venham para a planta, pode ser feito individualmente, pode ser feito manualmente. Pela planta, a gente sempre vai ter a questão de atribuição, então a gente atribui aquela posição a uma determinada pessoa, clicou com o direito, selecionou, a gente então digita, seleciona, salvou, já tem aqui então atribuído a este usuário, ok? Então, fiquem à vontade para vocês utilizarem, então, dessas ferramentas a qualquer momento. Pode perguntar? Ciara, só mais uma pergunta. A gente aqui utiliza essa função aí de reservar a baia, né? Deixar uma baia Uhum, reservada, uma baia fixa para uma determinada pessoa. E aí o que acontece? Que a gente coloca essa pessoa em um grupo, né? Sei lá, uhum, essa pessoa é do grupo de suporte. Então, o suporte, ele pode reservar as baias naquele espaço específico. E uma dessas pessoas de dentro desse grupo, ela já tem uma baia fixa. Só que agora, essa pessoa quer reservar uma baia em outro local. O que muitas vezes acontece é que, como ela já está atribuída a uma baia, ela não pode meio que escolher em algum outro local. Isso é certo. normal? Isso acontece ou é o usuário que não tá sabendo atribuir direito a isso? Pode estar relacionado à configuração de grupo também, tá? Porque olha só, a atribuição, ou você só está definindo que aquela mesa é de exclusividade daquela pessoa, mas isso não impede que ela possa reservar em outros locais, tá? Se você, por um acaso, configurou um grupo onde você tem essa pessoa aqui, tá? E aí, vamos dizer que a gente está falando de mais de um andar, 2, 3 andares diferentes, se você associou essa atribuição dela, que ela está atribuída só ao andar dela, e ela está dentro desse grupo, ela não vai poder ir no outro andar, tá? Então tem que ver a maneira como foi feita a configuração de grupos, tá certo? A gente depois pode dar uma olhada junto, sem problema nenhum, para a gente dar uma visibilidade para você entender um pouquinho mais. Mas é basicamente isso. Se eu tenho aqui a dona, que a gente atribuiu ela, tá? E eu tiver aberto tudo, a dona vai poder reservar em qualquer espaço aqui, desde que a dona esteja dentro do grupo e dentro do grupo esteja aqui associado tanto o nosso Open quanto os projetos. Se a dona está no grupo que só pode o Open Space, significa que a dona vai reservar não só no espaço atribuído a ela, como também aos espaços que estão Open Space. Para a dona, o setor não vai aparecer, tá? Agora, se você configurou um grupo que a dona está atribuída, e aí a dona só pode ter acesso aos setores, a dona tem o espaço dela aqui e tem os setores que ela vai poder reservar. No Open Space, se não tiver para a dona, ela não faz reserva no Open Space. Então, a gente precisa fazer essa análise dessa configuração do grupo que foi feito aí para o seu
para sua pessoa atribuída, né, para ver se esse andar que ela deseja ir, essa outra área que ela precisa reservar, se está liberada dentro do grupo para ela conseguir ter o acesso. Ok? Beleza, obrigado. Então, pessoal, depois que a gente define dentro da nossa planta se a gente vai ter open, se a gente vai ter o setor, aí depois da definição a gente passa então a configurar grupo. Configuração de grupo não tem segredo, todo mundo já viu, então a gente tem aqui já um grupo geral, definido como padrão, então só para a gente entender, né, quando a gente define um como padrão, ele passa a puxar automaticamente, então, todo novo usuário para dentro do grupo. Então, o padrão, ele vai tirar a obrigação de vocês, gestores, terem que ficar acompanhando a entrada de todo novo usuário dentro do painel, né, todo novo contratado dentro da empresa, e ter que ficar alocando eles dentro do grupo. Uma vez que vocês definem um grupo como principal, a função desse padrão é justamente isso, já trazer esse novo colaborador para dentro do grupo, para que ele possa, então, começar a efetuar as suas reservas, seguindo a regra do grupo que vocês configuraram. Então, vamos criar um segundo grupo aqui. Então, a gente vai criar o grupo de projetos, porque a gente configurou, então, o nosso setor, e a gente vai, então, salvar. Dentro do nosso grupo, a gente tem duas regras sempre que devem ser preenchidas. Então, tem a nossa restrição espacial e a gente vai ter a nossa configuração. Então, é muito importante que sempre tenhamos preenchido. Não tem sentido configurar um grupo sem termos definida a nossa área e os nossos setores, tá? Aqui dentro, eu vou só mostrar para vocês que a gente, então, tem a configuração das áreas que a gente, então, deseja que sejam reservadas por essas pessoas do grupo. Lembrem que eu configurei junto com vocês o grupo de setor. Então, uma vez que você define, que você separa, que você configura um setor, você está separando do Open Space, esse setor, então, ele não vem selecionado, tá? E se o grupo que você tinha anteriormente tiver acesso, lembrem-se de entrar dentro do grupo para, então, poder selecionar, tá bom? Então, a gente aqui vai começar a configurar dentro do nosso grupo a nossa configuração. E aqui, como a gente definiu que é um grupo de setor de projeto, a gente seleciona ali só o nosso projeto. Podemos, então, associar junto a este grupo o estacionamento e a gente, então, salva aqui a nossa configuração da restrição espacial. Bom, definido a nossa restrição, pessoal, a gente passa, então, a configurar as regras do nosso grupo, ok? Então, a gente tem aqui aqueles ambientes que estão habilitados e que serão reservados, e por aqui a gente define se os nossos grupos podem ou não reservar estes ambientes. Então, os cards aqui a gente pode habilitar e desabilitar sem problema nenhum, tá? Como aqui a gente está tendo um setor de projeto que estava associado ali só às minhas estações de trabalho, e eu tenho ali o estacionamento, então eu vou desabilitar as salas, porque as salas aqui, elas não vão fazer parte da regra de reserva para este grupo. Pelos nossos cards, então, a gente agora começa a configurar e a definir regras de acesso aqui às posições. Então, na nossa restrição temporal, a gente define o tempo de utilização de cada posição. Então, a gente define aqui quais são os dias da semana que poderão ser reservados, e abaixo a gente começa a configurar os nossos horários. Aqui, pessoal, vale ressaltar que habilite somente aquilo que deseja, tá? Ah, Tchare, habilitei e não defini uma regra, você não consegue salvar, tá? Então, habilita só aquilo que quer,
configura e salva. Então, por aqui a gente consegue, então, em limitar o máximo de horas, começar a definir o tempo máximo para ser reservado essa posição. Então, o tempo máximo aqui seria um de 10 horas, que é um exemplo. Na regra de baixo, começamos a configurar qual é o tempo de utilização para essa posição. Então, Tia, eu quero o horário comercial, né? Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois. Lembre-se que aqui é sempre em formato de horário. Depois, abaixo, a outra regra, que não é bem uma regra, é mais uma facilidade, permite que vocês deem ao seu colaborador a facilidade de poder repetir as reservas dele. Então, por aqui eu posso, então, definir se o meu usuário, no momento que for fazer a reserva, ele consegue fazer a reserva semanal de uma única vez, se ele consegue, então, repetir diariamente ou semanalmente, tá? Quando a gente habilita aqui, vale ressaltar que essa configuração, ela fica habilitada para toda a reserva, tá? Então, cuidem com a questão de definir o período da recorrência, o período de repetição, tá? Por quê? Repetir 30, posso entrar, repetir mais 30, e assim eu vou repetindo, e dali a pouco eles podem se perder e realizar reservas para daqui 1 ano, para daqui 2, né? E acabar que fica muita reserva. Então, uma das ferramentas mais utilizadas associada a outra é permitir recorrência associada a limitar o máximo de dias de antecedência. Então, se você falar assim, Tiare, quero que ele possa fazer a reserva para daqui 1 ano, quero que ele faça a reserva do ano todo. Vocês podem, sim, sem problema nenhum, definir aqui os 365, e vocês também podem, em limitar o máximo de dias de antecedência, colocar aqui que esse período é somente para o ano, então ele ficaria fechado. Então, posso também definir aqui o meu período de 365. Dessa forma, eu permito que o meu colaborador consiga reservar para o ano todo de uma única vez, tá? E é claro que ele fique sempre dentro do ano efetuando a sua reserva. Então, se ele tentar passar das 365, o sistema vai bloquear e não vai permitir. Então, assim, vocês também conseguem acompanhar e ter o controle das reservas futuras, ok, pessoal? Então, essa é a mais utilizada, então, que vai permitir aqui essa questão, né, da recorrência, da repetição associada ali a um bloqueio que não ultrapasse aí o período que vocês desejam de reserva. Aqui eu estou colocando uma recorrência de 5, estou limitando com 30 dias, ok? Abaixo a gente tem limite de quantidade de reserva por período. Então, aqui a gente determina a quantidade de reserva que pode ser feita e estipula o período, tá? Outra ferramenta muito utilizada, né? Até porque vocês conseguem controlar a utilização aí de salas, né? Empresas com poucas salas, onde tem, assim, uma demanda muito grande por sala, mas o espaço são poucos, aqui pode-se definir também, né? Ah, pode-se efetuar 2 reservas diárias, 2 reservas semanais, 2 por mês, tá bom? Abaixo a gente vai falar um pouquinho sobre a quantidade de reserva expirada, tá? Então, frisem bem essa palavrinha do expirada, porque vocês vão visualizar ela nos dashes e nos relatórios de vocês. E o expirado significa que a pessoa não efetuou o seu check-in. Então, não fiz o check-in dentro do período que está estipulado por vocês, o sistema derruba, liberando a posição para que outro usuário possa reservar. Então, aqui vocês também podem definir, se vocês visualizam nos relatórios que está tendo muitas reservas expiradas, né? Muita reserva expirou, faz de novo, expirou, faz de novo. Por aqui vocês podem definir essa quantidade, tá bom? A gente já falou do máximo, depois embaixo a gente tem o mínimo de dias de antecedência, então aqui
é fazer a nossa reserva com antecedência, pessoal. Então, é definir 1 dia, 2 dias, né? Foquem sempre que são dias, não são horários. Abaixo a gente tem outra facilidade, então permite que a sua reserva possa ser estendida por mais alguns minutos, então reservei ali, porém vou estender a minha permanência no escritório, o sistema mesmo, se estiver habilitado o botão dentro do grupo, vai disparar um e-mail para o colaborador perguntando se ele quer estender, sua reserva está chegando próximo do fim, vamos estender ela por mais alguns minutos ou não? Aí fica bem a critério aí do colaborador. Por último, temos aqui uma outra ferramenta muito utilizada também e bastante pedida, que é limitar o período da reserva. Então, aqui vocês estipulam quais são os horários aí que os seus usuários podem entrar no aplicativo para fazer a reserva. E ainda vocês podem definir através aqui do botão se esses dias serão somente úteis, ou seja, né, só de segunda a sexta. Ah, Tia, não quero que eles façam a reserva aos finais de semana, que eles entrem no aplicativo para reservar. Então, basta habilitar aqui. E aqui vocês definem o horário que se pode entrar no aplicativo para poder, então, efetuar a sua reserva, né? Então, quero horário comercial, vou configurar, regras configuradas, salvei, tudo aquilo que você configurou fica visível aqui para vocês, então, tempo, recorrência, limite, então vocês têm essa visualização através dos cards. Depois que a gente define o nosso tempo, né, para as reservas na posição, a gente consegue configurar algumas outras ferramentas aqui. Então, a gente tem a ferramenta de aprovação. O que vale ressaltar na ferramenta de aprovação, pessoal, ela é vinculada ao ambiente. Então, sempre que a gente falar de aprovação aqui, a gente está falando para o ambiente de estação de trabalho. Então, aqui ela não está vinculada, tá, à posição e sim ao ambiente. E aí, uma vez habilitado, a gente deve depois associar aqui quem serão as pessoas responsáveis pela aprovação. Abaixo, vocês ganham sempre dentro do grupo outras 2 formas de check-in. Então, vocês vão ter ali o transparente e o check-in sem QR Code, ok? Ponto importante também ressaltar aqui não tem como habilitar os 2. Ou você habilita um, ou você habilita outro. Se habilitarem os 2, pessoal, vocês podem ter, sim, problemas com a realização do check-in. Então, sempre se define um ou o outro. O transparente, ele tira ali para vocês a obrigação. Então, o colaborador fez a reserva, não precisa entrar no aplicativo para fazer o check-in, porque ocorre automaticamente. Se a gente coloca o sem QR Code, significa que eu não preciso mais ler o meu QR Code, né? O sistema habilita um botão, a gente clica sobre o botão e está realizado o check-in. É simples assim. E por último, vocês têm habilitar o motivo. Ok? Então, reservas muito aqui procuradas, né, reservas muito disputadas, se desejarem ali, vocês podem aí habilitar o motivo para que os usuários passem a inserir ali por qual motivo estão reservando aquele espaço. E ainda dentro do motivo, vocês têm a opção de definir se a resposta deve ser opcional ou obrigatória. Então, configurei, pessoal, salvei. Também vou ter aqui, que eu tenho check-in sem QR Code, que eu tenho, então, motivo. Então, fica bem preenchido, a gente tem aqui um sem e o outro com preenchimento para vocês terem essa visibilidade. Definido isso, através de usuários e grupos, a gente, então, aqui adiciona os nossos aprovadores, se utilizado de aprovação. Então, é aqui que vocês vão incluir, então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, vocês incluem múltiplos aprovadores,
Vale ressaltar que a aprovação aqui, vocês podem utilizar tanto de um colaborador, como de um assistente, como de um manager, como de um admin. Então, a aprovação, ela não é vinculada aqui a perfil, ok? Por último, a gente pode, através de adição de usuários, manualmente, pessoal, incluir aqui os nossos usuários, tá? Então, aqui eu vou digitando e vou inserindo, salvei, já tenho aqui os usuários dentro do grupo. É claro que a gente tem outras formas mais práticas de incluir, ressaltando que quando você configura um grupo e você define ele como padrão, necessariamente vocês não precisam estar incluindo ninguém, porque como eu expliquei anteriormente, né, o próprio usuário vai sendo puxado quando habilitado o padrão. E quando a gente falar de outros grupos que vocês tenham, sem ser manualmente, através dos nossos usuários, pessoal, a gente tem a seleção ou a importação. Então, pela ferramenta de seleção, vocês têm os quadros seletores que vão permitir, então, que vocês possam adicionar, remover pessoas de grupo. Então, clicou aqui, selecionou, clique em adicionar, digita o nome do grupo, adicionou. Quero remover, clico em remover, clico no xzinho, removo, para que eu possa, então, tirar a pessoa de dentro do grupo. Ah, tirei aqui, você só está trabalhando com 8 registros, é pequeno, realmente, é pequena a configuração, tá? E vocês têm através da importação, tá? Então, aquelas empresas que possuem uma grande quantidade aí de usuários que vão utilizar de mais de 1, 2 grupos, que não vão utilizar do grupo padrão, a importação é importantíssima, porque a planilha vai permitir aí a vocês trazer toda a tua equipe para dentro do painel e alocar cada um dentro do grupo que deve seguir. Então, sempre que falarmos da importação, primeira etapa, definir os grupos. Então, define o nome de cada grupo que você vai utilizar. Feita a configuração dos grupos na importação, primeira etapa é baixar aqui o nosso modelo, tá? Preencher e depois trazer aqui para dentro, ok? Não tenham medo da utilização. Sempre que a gente falar aqui para vocês, gestores, da planilha de importação, entendam que a planilha não vai fazer duplicidade de dados. Então, mesmo que vocês já tenham aqui os usuários e tudo mais, ele não duplica. Ah, vou colocar a dona de novo. Não vai duplicar. E ele não vai disparar e-mail para ninguém avisando que a pessoa foi adicionada. A planilha aqui, ela vai servir como uma gestão para que vocês, através dela, possam a qualquer momento começar a configurar os grupos. E é isso que a gente vai focar lá para o final, então, do mês, quando a gente for falar da reestruturação de grupos, falando de importação e exportação. Então, a ideia é mostrar para vocês como que vocês podem alterar aí as regras de vocês, alterando ali os usuários dos grupos com facilidade, pessoal, sem ocasionar impacto aí na utilização dos seus usuários, ok? Por último, pessoal, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de perfil, que é muito importante a gente entender, até porque esses perfis vão impactar aí na configuração dos grupos de vocês. Então, sempre que a gente for falar, pessoal, do perfil de admin e manager, vocês são gestores do grupo, a regra não vai se aplicar a vocês. Então, a gente tem aqui a nossa Jéssica, que é assistente, a gente tem aqui a Tiare, que é manager. Então, a Tiare, como manager, ela estando no grupo de projetos, ela vai ter acesso tanto a esse grupo quanto ao grupo geral. Pelo seu perfil ser de gestão, a regra nunca se aplica a ela, ok? Então, independente de um grupo que um manager ou um admin estejam, vocês sempre terão acesso a todas as unidades implantadas.
Agora, quando a gente falar do nosso assistente, que nem aqui a Jéssica, a assistente, ela vai pertencer e vai seguir as regras somente do grupo que ela faz parte. Então, neste caso, a Jéssica aqui, ela vai ter acesso a balneário, ela vai ter acesso ao Desk B, certo? Ela vai seguir as regras que estão definidas aqui para ela, e a nossa colega Jéssica, como assistente, lá no aplicativo, ao fazer a reserva para uma terceira pessoa, poderá fazer só para as pessoas do grupo que ela faz parte. Então, a Jéssica precisou fazer reserva para o Luiz, ela consegue, para a dona, ela consegue. Se ela precisar fazer uma reserva para, no caso, a Tcharê, que é manager, ela não vai conseguir, porque não está no mesmo grupo da Jéssica, tá bom? Diferente, é claro, daqui que a gente está falando do manager e do admin, que a regra não se aplica. Então, lembrando que lá no app também, vocês não vão ter essa restrição. Então, vocês, como gestores, reservam para todo o banco de usuários que vocês tiverem cadastrados dentro do painel, ok? Então, Jéssica, que é assistente, e colaboradores, então esses dois perfis seguem sempre a regra do grupo determinado a eles, pessoal. Outro ponto importante para a gente poder finalizar aqui é a questão de que cuidado ao incluir um usuário dentro de mais de um grupo, tá certo? Não que a gente não possa, a gente pode sim, mas o que, que a gente tem? No grupo geral, a gente está falando de 3 ambientes: estação, sala e estacionamento. E no grupo de projetos, a gente também está falando de estação e estacionamento. Então, cuidado, tá? Quero incluir, por exemplo, o Dr. House dentro de um outro grupo, né? Para que ele possa, então, ter acesso a um setor, a um andar. Cuidado com relação aqui à opção de reserva. Se eu incluir esse usuário dentro deste grupo, a gente tem estação aqui, tem estação aqui, estacionamento aqui e estacionamento aqui, significa que este usuário, ele vai ter acesso a tudo isso aqui, porém, se existirem regras diferentes aqui para estação, uma regra para projeto e estação, outra regra aqui para o grupo geral, significa que uma regra se interpõe sobre a outra e sempre prevalece a menos restritiva. Então, cuidado, pessoal, com essa questão, tá? Pessoal, para a gente finalizar, eu vou abrir, então, para quem quiser aí tirar as dúvidas e realizar perguntas. Eu tenho uma dúvida. Tudo bem, Tia Andréia? Oi, Andréia, bom dia. Bom dia. Você estava mostrando o caminho da configuração para solicitar a aprovação da reserva. Isso seria dentro de configurações, certo? Certo, sempre dentro aqui do nosso grupo, Andréia, tá? Sempre que a gente tiver a aprovação habilitada, ó, ela tem aqui o asterisco, tá? Então, a gente tem ela visível aqui. Então, você está dentro de configurações ou dentro de usuários e grupos? Eu estou em usuários e grupos, Andréia. Você vai entrar em usuários e grupos. Você vai entrar dentro do grupo que você deseja adicionar aprovação. E aqui dentro da nossa aprovação, né, a gente tem que escolher qual é o ambiente. Então, vou vir na estação de trabalho e vou na segunda opção para poder habilitar a aprovação. Conseguiu, Andréia? Eu consegui abrir e eu estou tentando ver se tem a aprovação já habilitada. habilitada. Eu acho que não está.
porque não está aparecendo na configuração de estação de trabalho. Tá. Clica no card da estação de trabalho em configurações por opção de reserva. Tá aparecendo que nem a minha tela? Deixa eu voltar no grupo, você acabou entrando. Você quer compartilhar a tela, Andréia, conosco? Eu paro a apresentação aqui, tu compartilha? Ah, posso compartilhar. Compartilha, daí todo mundo acompanha, a gente vê junto isso. Não quero falar nada. Pois é. Já tem que ser. Ó, Andréia, por aqui, eu já consigo identificar que estão habilitados. Tá vendo aqui, ó, que tá a estação com o asterisco ali, ó? Qual é o grupo que você quer ver? Eu quero ver do Rio, Lagoa Rio Sexto Andar. Ele tá habilitado, tá vendo, Andréia? Tá aí, ó. Entra dentro do grupo para mim te mostrar ali. Nas duas pessoinhas ao lado ali da lixeira, Andréia. Isso, vamos entrar nele. Ok, tá? Aí na estação de trabalho, clica no menuzinho, que são esses 3 pontinhos ao lado aí. Isso. Embaixo, opção de reserva. Ótimo, ó. Solicitação, ela tá habilitada. Então, Andréia, é sempre por aqui que você vai habilitar. E se em algum momento você quiser desabilitar, volta aqui também. Ou seja, está habilitado. Tá habilitado. Todas elas estão hoje com solicitação de aprovação, tá? E aí, cada grupo tem o seu aprovador, tá? Tá ótimo. Perfeito? Muito obrigada. De nada, Andréia. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta? Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, então, eu vou, então, seguir aqui com vocês com uma outra temática que a gente tem para fazer, rapidinho. Então, eu gostaria da participação de vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu gostaria, então, de ter aí a resposta na sequência, para a gente entender um pouquinho mais do que vocês acharam, então, da nossa webinar, né? Quais são os pontos que vocês acharam relevantes e também a gente quer saber o que vocês querem ter para as próximas webinars. Então, eu estou disponibilizando aí as perguntas para vocês responderem, tá? É rapidinho, é de 1 a 5 ali, ok? Conto com a participação de todo mundo. E, por último, aqui, eu vou deixar para vocês aí um tema referente a webinar dos próximos meses. Então, a gente quer muito saber aí o que vocês querem ver para o próximo mês, né? Lembrando que ainda para este mês a gente vai ter aí, semana que vem, o nosso webinar voltado aí para vocês, para Dash, para ocupação. Então, a gente vai focar bastante na questão dos relatórios, como que vocês conseguem, então, trazer os dashboards para a apresentação de vocês. E para o final do mês, ainda de novembro, a gente vai ter a nossa configuração de grupos aí, que vai falar sobre a reestruturação dos grupos, e a gente vai falar sobre importação e exportação aqui de grupos. Então, todo mundo, pessoal, aí já visualizou as nossas perguntas aí, todo mundo já participou conosco, eu vou contar, vai ser rapidinho, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer trazer alguma questão aqui no nosso grupo?
Pessoal, todo mundo conseguiu responder? A gente pode encerrar, então, aqui. Lembrando que as respostas, pessoal, elas ficam no anônimo, tá? Isso fica anônimo, não precisa se preocuparem. Então, a gente vai encerrar aqui as nossas perguntas e respostas. Obrigado a todos que aí participaram disso. Quero agradecer a participação de todo mundo na webinar de hoje, pessoal. Espero aí ter auxiliado e ajudado vocês com relação aí às dúvidas que vocês tiveram. Espero ter sanado e ajudado aí um pouquinho mais sobre a questão de grupos. E eu conto aí com a participação de todo mundo para a próxima webinar de Dash e ocupação. Aí a gente vai estar disponibilizando na quinta-feira, já encaminhando os convites para vocês. Obrigada, tia Renda. Obrigada a todos, pessoal. Uma boa semana e um ótimo feriado para todo mundo. Obrigada. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.